Olá, minhas queridas crianças do quinto ano. Boa tarde, né? Vamos agora iniciar o nosso segundo mês, tá certo? O nosso primeiro conteúdinho de história do segundo mês. Nós vamos lá ver, né, sobre o patrimônio histórico, tá certo? Então, vamos aqui acompanhando contigo. Nós iniciamos, gente, conceituando, tá certo? Definindo, falando o que é patrimônio histórico, tá certo? Então, patrimônio histórico, ele é um título, gente, conferido a um bem imóvel, né, móvel ou natural, tá certo? Que seja considerado valioso para um povo, para uma sociedade, né, para uma região, para um povoado, para uma comunidade. Então, o patrimônio ele contém lembranças e lições também e nos traz, né, um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito, cuidado, né, gente? Pois cedo ou mais tarde, da mesma forma que nos foi entregue nos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para as gerações futuras, tá certo? Então, é muito importante. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio, como nós sabemos, destruído ou que nem exista mais. Todos os nossos feitos, né, tudo que nós fazemos, construímos atualmente, né, no futuro poderão ser considerados, né, um patrimônio histórico, tá certo? Então, como nós vimos, o patrimônio histórico, vamos relembrar, né, um título conferido a um bem móvel, né, ou imóvel, né, natural também, e que seja considerado valioso. É algo que nós damos, assim, um grande valor na nossa cidade, no nosso país, né, tá certo? Então, é um bem, é um patrimônio histórico, tá certo? Gente, nós temos dois tipos de patrimônio. Nós temos o patrimônio, né, segundo a história, o patrimônio material e o patrimônio, né, imaterial, tá certo? Vejamos primeiro, né, o que são patrimônios, né, materiais, tá certo? Como o próprio nome já diz, são objetos físicos, tá certo? Vamos acompanhando quantia. Esses patrimônios, eles são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, por exemplo. Obras de arte, gente, quadros, né? Utensílios domésticos dos povos dos passados, como nós inclusive nós vimos no nosso conteúdo anterior, por exemplo, talheres, né? Roupas, né? Livros, documentos audiovisuais, tá certo? Também são exemplos e etc. São vários exemplos, né, de objetos, de instrumentos, né, de utensílios que são exemplos de patrimônio material, algo que existe, né, de concreto, e que o local mais adequado para que eles sejam guardados são o quê? Nos museus, tá certo? Também são exemplos de patrimônios de patrimônios materiais, gente, prédios, essas construções bem antigas, por exemplo, né? Praças, aqui as casas também com modelos bem antigos, né? As obras arquitetônicas, né? Espaços sociais das cidades, por exemplo, nós temos aqui, são exemplos de patrimônio que material, tá certo? Aqui em Miguel Alves, por exemplo, a nossa igreja matriz São Miguel Arcanjo, né? Um exemplo de patrimônio material, né? Nós temos as nossas praças também, né? Que devem ser bem o quê? Bem conservadas, para que sirvam, né, de modelo para as futuras gerações, né? Aí nós temos um exemplo, né, estátuas da Ilha da Páscoa. Aí embaixo, vamos ler bem que quanto esse lembretezinho, nós temos aí um retângulozinho verde, vamos lá? Para se tornar um patrimônio histórico, é preciso que o bem seja tombado. E o que é isso, tia? Que esse bem seja tombado? Gente, o tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, né? Artístico ou cultural do bem, tá certo? É o valor que ele é atribuído. Vejamos aqui algumas imagens, alguns exemplos, né, de patrimônio que nós temos, no caso, cultural, de patrimônio cultural, né, material. Nós temos aí, né, algumas imagens, né, de algumas cidades brasileiras, certo? Os objetos também nós temos aí alguns exemplos de objetos, certo? Que são exemplos de
patrimônio histórico material, algo que é palpável. O próprio nome já diz, material, algo concreto, certo, gente? Nós temos aí construções, certo? Cidades, né? Construções de casas, igrejas, né? Prédios, nós temos aí exemplos, certo? De cidades. Aqui nós temos agora os patrimônios imateriais, né? O que são patrimônios imateriais? O próprio nome já diz, né? Os bens imateriais, eles são culturais, né? E dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são os apresentados, né? Na forma de conhecimento. Formas da gente trabalhar, jeito de fazer as coisas, festas, interpretação artística, brincadeira ou cultura popular. São exemplos de patrimônios imateriais, tá certo? É algo assim que mais nossas ações, né? O que nós fazemos, como eu acabei de mencionar. O patrimônio imaterial, ele é passado de geração em geração, vivendo na memória das pessoas, certo? E é fundamental a criação, né, da identidade de um povo, né? Fundamental. Por consequência, leva uma ideia, né, de pertencimento, né, de continuidade a uma determinada comunidade. Esse patrimônio, né, o patrimônio imaterial, ele faz com que as pessoas se sintam, né, parte de um determinado lugar, como uma comunidade rural, a cidade ou mesmo até um país. Nós temos aí um exemplo, né, de patrimônio imaterial, que é a dança, né, gente, a capoeira, como nós acabamos de ver. As formas de trabalhar, nosso jeito de fazer as coisas, tá certo? A interpretação, festas, músicas, brincadeira, nossa cultura, que são exemplos de patrimônio imaterial. Não esqueça, tá certo? O exemplo que nós temos aí. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Nós temos aqui exemplos de patrimônio imaterial. A capoeira, como a gente já colocou aí, a questão da cultura indígena e a dança, tá certo? Nós temos a questão da alimentação, né, instrumentos musicais, né, questão aí da cultura, né, patrimônio imaterial, tá certo? Vejamos agora os patrimônio, né, histórico nacional. O próprio nome já diz, gente, nacional é que está se referindo o quê? Ao nosso país, somente nacional. Quando a gente fala municipal, está se referindo ao nosso município, a cidade de Miguel Alves. Nacional é o nosso país, é o Brasil. Então, esses patrimônios, eles guardam a memória e a história de uma nação e atribuem uma identidade única, né, a seu povo. Todos os países, eles têm, como nós sabemos, as suas leis e órgãos que protegem os patrimônios históricos, tá certo? Objetivando, né, dar continuidade à existência dos patrimônios e punir, né, aquelas pessoas, né, aqueles que os danificam. Nós sabemos que os patrimônios históricos, culturais, não só eles, como todo bem, né, comum que é feito em uma determinada cidade, por exemplo, é algo que é coletivo, né, gente, que é estadual ou municipal, né? Mesmo que ele não seja um patrimônio histórico, mas ele deve ser o quê? Ele deve ser tratado como deve ser, com respeito. Ele não deve ser destruído, tá certo? E no Brasil nós temos, né, um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, né? Você pode estar observando bem essa siglazinha entre parênteses aí na última linha. É o que? É um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É ele que vai assegurar, né, a lei que assegura que as pessoas não devem destruir, mas sim preservar, para que sirva, né, de exemplo, né, gente, objeto de estudo, né, para as futuras gerações também. Aí um exemplo, nós temos um exemplo de patrimônio, né, patrimônio histórico nacional, nós temos a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Agora nós temos também patrimônio histórico universal. Nacional é o nosso país, Brasil. Universal é o quê? É o mundo, tá certo, gente? É se referindo ao mundo. E da mesma forma, mundial, quem vai assegurar, né, garantir que eles não sejam violados, que eles sejam conservados, serão
a Unesco, né, gente? É a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, certo? E esse órgão, ele ajuda os países que possuem esses patrimônios a conservá-los, tá certo? Intactos, quer dizer, sem ser destruídos, né? Para que eles sirvam, né, para as futuras gerações, né? Através do auxílio, né, financeiro e técnico. O Brasil, ele tem bens que fazem parte dos patrimônio histórico universal. E aqui abaixo nós temos alguns, vocês podem estar vendo, né? O Centro Histórico, né, de São Luís, no Maranhão, é um exemplo de patrimônio histórico universal. Quer dizer, ele serve para visualização, para estudo, fontes de pesquisa, de estudo para todo o mundo, né? Mundial, né? Universal. Nós temos também a Costa do Descobrimento, a Bahia. Muitas pessoas vão lá visitar, foi onde primeiramente os portugueses desembarcaram aqui, né? Por onde, né, eles desembarcaram, né? Que aqui já haviam os índios, os nativos, mas aí os portugueses quando desembarcaram aqui. Então, por isso também, né, é um patrimônio histórico universal. A Diamantina, né, em Minas Gerais, você pode estar vendo aí, é um bem, no caso, material, que são construções. Nós temos também a Mata Atlântica, gente, as reservas do Sudeste de São Paulo e Paraná, que são as reservas que ainda existem. Nós sabemos que a Mata Atlântica foi quase toda, né, destruída, tem apenas essa reserva, né, foi quase toda destruída, toda levada, né, a madeira foi toda exportada, né, para fora, porque foi justamente pela Mata Atlântica que iniciou o nosso processo, né, de colonização. Depois também o outro exemplo é o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco, como vocês podem estar vendo aí, são construções antigas, né? Também o Parque Nacional de Iguaçu, tá certo? No Paraná. Então, todos esses 7 exemplos aí também, temos aí acima a Muralha da China, são exemplos, né, de patrimônio histórico universal, certo? Crianças, agora vocês peguem o nosso livrinho de história, tá certo? Onde vocês são convidados a fazer uma leitura da página 45 à página 47. E em seguida, vocês façam atividades bem simples, tá certo? No nosso livrinho mesmo, página 48 e 49. Logo em seguida, nós temos uma questão, tá certo? Que você deve, a tia vai colocar aí, né, no nosso grupo. E em seguida, vocês vão copiar essa questão e vocês vão pesquisar e responder, certo? Isso você deve copiar essa questão e responder no nosso caderno, na matéria de história, tá certo? Então, um abraço, capriche na letrinha, faça com carinho.